Urgente, Moscou está paralisada. Mísseis balísticos ucranianos causaram um efeito dominó. As forças ucranianas forçaram Putin a desistir do que é mais importante para ele. A Praça Vermelha está se tornando uma zona morta. O homem do bunker está em pânico e entrega São Petersburgo. Isso é uma verdadeira sensação. A Hungria quebrou as correntes da Federação Russa. Magyar começou uma limpeza feroz do Kremlin ao vivo. As eleições já não são mais necessárias. Russos, voltem para casa. Nocaute político para Orbán é o fim. Os nossos conseguiram o incrível, uma feroz operação especial perto de Kherson. As forças ucranianas fizeram isso pela primeira vez. Ataque de drone e menos uma ponte estrategicamente importante. O inimigo perdeu tudo. Isso é apenas o começo. Putin está apagando os rastros. Mega limpeza nos gabinetes. Altos funcionários estão de saída. Regiões fronteiriças da Rússia estão sendo isoladas. Tudo pelos índices de aprovação de Putin. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou a Darina Gutskalo e estamos começando. Sensação, o efeito dos mísseis balísticos ucranianos já funcionou em Moscou, e isso antes mesmo do lançamento dos mísseis. Pela primeira vez em 30 anos, o desfile de 9 de maio na capital russa pode ser cancelado por medo de ataques das forças de defesa da Ucrânia. O blogueiro pró-guerra Ilya Tumanov declarou isso abertamente. Mas se os drones levam várias horas para chegar a Moscou, os mísseis de cruzeiro e balísticos voam muito mais rápido. No caso dos balísticos, a contagem de cerca de 10 minutos. Imaginem, no momento do desfile, sentido e um alerta de mísseis e anunciado. E aí, o que vai acontecer? Bem, é claro, a transmissão seria interrompida, entendem? E o que aconteceria na praça e ao redor dela? Seria um evento em tanto, sabe? E claro, seria um golpe substancial em termos de mídia. O fato de que nada saiu como planejado é evidenciado, primeiro, pelo cancelamento total da parte aérea, os ensaios das forças terrestres foram interrompidos e os participantes dos blocos de desfile foram dispensados às pressas para seus postos até novas ordens. E essa situação não é apenas em Moscou, mas também em um dos santuários de Putin. Além disso, tem informações semelhantes de São Petersburgo, onde a parte terrestre do desfile também foi adiada ou modificada. Os russos entraram em pânico após o anúncio bombástico do designer-chefe da empresa de armas Firepoint, Ben Stilleman. Ele sugeriu que 20 novos mísseis balísticos FP-9 rumo a Moscou são a nova realidade para o Kremlin. Os primeiros mísseis devem entrar como crianças indo para a escola. Já se sabe que a defesa aérea russa, após esses ataques, confirmará mais uma vez sua impotência. O enxame de mísseis pode muito bem romper a defesa do inimigo. Alvos importantes da Rússia estão na mira. O covil do FSB é o primeiro da lista hoje. Minha opinião como cidadão comum, a Lubianka deve ser varrida da face da terra. É uma quantidade enorme. Estado-Maior, Ministério da Defesa, Refinaria de Moscou, Almaz-Antey, Centro Estadual de Pesquisa e Produção Espacial, Krunichev. Zvezda Estrela, a Rússia é um país monocêntrico. Eles têm tudo concentrado em Moscou. Neste exato momento, a Hungria está fervendo. O líder da oposição, Péter Magyar, dirigiu-se duramente ao propagandista russo e desafiou o Kremlin bem no centro da Europa. Sejam bem-vindos, propagandistas russos. Obrigado por terem vindo. Aproveitem a liberdade aqui na Hungria e a mudança de regime também. Depois, o opositor sugeriu que talvez esse homem seja um agente disfarçado do GRU, já que funcionários da inteligência militar russa trabalham aqui, convidados por Viktor Orbán 70 anos após a Revolução de 1956. Logo em seguida, a multidão explodiu com um slogan fatídico: "Russos, vão ver casa". Russos vão para casa, 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 russos vão para casa. Então esta é a Hungria. Parece que Moscou realmente deveria se apressar e já começar a arrumar as malas. O fim da era Ordo. As pesquisas pré-eleitorais mostraram uma vantagem esmagadora da oposição. Budapeste, 8 de abril, Reuters. O partido de oposição da Hungria, TISA, tem todas as chances de obter 2/3 da maioria parlamentar nas eleições de domingo, o que lhe permitiria alterar a Constituição e leis fundamentais necessárias para desbloquear os fundos da União Europeia. Para o Viktor Orbán e seu partido Fidesz, este pode ser o golpe mais sério dos últimos 16 anos.
O Fidesz teve uma maioria de 2/3 dos votos durante a maior parte do seu governo desde 2010 e usou esse poder para aprovar uma nova Constituição e adotar e alterar várias leis fundamentais, incluindo a lei eleitoral. A chance de que a era política de Viktor Orbán na Hungria esteja chegando ao fim é maior do que nunca. Se a previsão de que o poder está escapando das mãos do amigo de Putin se confirmar, a Hungria poderá ter um governo capaz de mudar leis fundamentais e desbloquear bilhões em fundos europeus, congelados devido aos conflitos de Budapeste com a União Europeia. Isso pode mudar o curso da guerra. A Ucrânia desferiu um golpe onde não se esperava. Drones britânicos destruíram uma ponte crucial sobre o rio Dnipro, que era controlada pelos russos. Nossas forças nunca haviam realizado uma operação como essa antes. Um momento decisivo que define o destino do fronte. Uma campanha de 2 meses, que incluiu voos repetidos do drone pesado Malloy T-150, desempenhou um papel central na operação que prejudicou a capacidade da Rússia de atacar a cidade destruída de Kherson, na margem direita do rio. Esta ponte provou ser demais até para os HIMARS. Dezenas de tentativas, 30 missões em 2 meses. Mas o resultado veio de forma bem diferente e os próprios ocupantes acabaram ajudando. Um deles postou uma foto bem debaixo da ponte e acabou revelando seus pontos mais fracos. Depois foi só questão de técnica. Os militares ucranianos criaram uma carga especial e começaram a atingir os pontos vulneráveis. Após vários ataques de drones, a ponte começou a ruir e o míssil final deu o golpe de misericórdia. Fim da ponte. A missão baseou-se na combinação da engenhosidade ucraniana e das vantagens técnicas do drone. A Rússia ainda se segura nas ilhas do rio Dnipro, mas sem a travessia, a situação para eles complicou-se drasticamente. Agora precisam levar reforços em barcos, o que é lento e perigoso. Esses alvos são facilmente atingidos. Será que um novo golpe devastador está por vir? Acompanhamos o desenrolar dos eventos. Sensacional! Putin iniciou um expurgo no governo em várias regiões devido à ameaça de rebelião. As medidas do Kremlin parecem desesperadas. Funcionários são removidos e o controle regional torna-se direto. O jornal Vedomosti informou em 6 de abril que as autoridades russas discutem a substituição dos governadores de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, de Briansk, Alexander Bogomaz, e do Daguestão, Sergei Melikov. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, o Kremlin quer bodes expiatórios entre os funcionários locais por não protegerem as regiões fronteiriças da Rússia de ataques ucranianos e desastres naturais, como a enchente no Daguestão. Dizem que os culpados foram punidos e a reputação de Putin está limpa. O Kremlin pode esperar desviar o descontentamento nas áreas de fronteira que sofrem com a invasão da Rússia na Ucrânia, do presidente Vladimir Putin e do Partido Rússia Unida antes das eleições de setembro de 2026. O que acontecerá a seguir? O ditador manterá o poder? Ou seriam estas as primeiras rachaduras em seu regime? Acompanhamos os eventos, pois as apostas nunca foram tão altas. Neste momento, a Bielorrússia entra em um jogo perigoso. Era se preparando para uma escalada? A tensão está crescendo rapidinho. Drones russos sobrevoam seu território e Lukashenko tenta esconder isso. O Kremlin empurra Minsk para um cenário conhecido e isso pode se voltar contra a própria Moscou. E a grande questão, qual será o próximo passo de Lukashenko e será ele fatal? Veremos a seguir. Vejamos. O regime de Putin prepara uma nova base para ataques contra a Ucrânia. Dessa vez, a partir do território da Bielorrússia. Não pode haver tempo de paz, Pavel. Estamos nos preparando para a guerra. Moscou planeja instalar bases para drones de longo alcance na Bielorrússia. Um passo que pode reduzir drasticamente o tempo de reação da defesa aérea ucraniana e mudar o equilíbrio das ameaças. A Bielorrússia nunca esteve tão preparada para a guerra como está preparada hoje. Em todos os 31 anos de Lukashenko no poder, ele nunca investiu tanto no desenvolvimento do setor militar na Bielorrússia. E os números falam por si só.
Só na última semana, a Federação Russa lançou contra a Ucrânia cerca de 400 drones de longo alcance e dezenas de mísseis. O ataque principal atingiu a infraestrutura civil. Há mortos e dezenas de feridos. Putin não é capaz, o exército de ocupação de Putin não é capaz de realizar nenhuma ação ofensiva. Isso não existe. E o exército de Putin não tem nenhum potencial para ações ofensivas. E Putin, seu comando, mudou completamente o foco para ataques contra cidades pacíficas da Ucrânia. Isso é apenas parte de uma estratégia ampla. Após o ataque massivo de 24 de março, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou: a Moscóvia se prepara para uma nova fase de escalada. Temos informações claras de que a Rússia planeja implantar mais estações terrestres de controle de drones de longo alcance, tanto no território temporariamente ocupado da Ucrânia, quanto em 4 estações no território da Bielorrússia. Reagiremos de acordo. Se antes a Bielorrússia era usada como um corredor conveniente para a guerra, agora as máscaras caíram. Minsk está se envolvendo cada vez mais no conflito, transformando-se de um território de trânsito em uma base russa completa para ataques contra a Ucrânia. Desde 2022, tropas já entraram por aqui, mísseis voaram e a ofensiva contra Kiev começou. E, obviamente, o ditador bigodudo já está pronto para colocar abertamente a Bielorrússia sob ataque direto. Para a Ucrânia, esses são novos riscos, e o fator-chave aqui é a distância. A menor distância de Kiev até a fronteira com a Rússia é de 200 a 250 quilômetros. Esse é um tempo que favorece a defesa aérea ucraniana. Mas se as posições de lançamento aparecerem na Bielorrússia, a distância será reduzida para cerca de 100 quilômetros. Isso significa menos tempo para detecção, menos tempo para reação e um risco muito maior de rompimento da defesa aérea. E nessa configuração, não é apenas a Ucrânia que fica sob ataque. Os riscos estão se aproximando rapidamente das fronteiras da OTAN. A Rússia é uma sociedade civil destruída, que está simplesmente voltada apenas para a guerra. E somente com a guerra, a Rússia e sua liderança podem existir com sucesso. Sobre a guerra, é claro que podemos falar, mas, naturalmente, todos os especialistas concordam em uma opinião. A Rússia será absolutamente incapaz e não terá condições de travar qualquer guerra significativa contra as forças europeias unidas. A única coisa que Putin pode fazer hoje é a desestabilização. Mas até isso já está sendo feito com dificuldade. Paralelamente, diante dos fracassos no fronte, o Kremlin aposta no que sabe fazer de melhor, a intimidação. E a Bielorrússia, nesta estratégia, torna-se um instrumento-chave, uma plataforma da qual se pode aumentar a pressão e expandir a zona de ameaça. Urgente, a Rússia enfrenta uma catástrofe terrível. O Daguestão está alagado. O mau tempo atingiu Makhachkala e uma barragem se rompeu. Milhares de russos estão isolados, enquanto as autoridades fingem que está tudo sob controle. A declaração de estado de emergência já não resolve mais nada. Apocalipse do século. A culpa disso é do Putin. O Kremlin envenenou a vida do seu próprio povo. Uma vingança severa pela Ucrânia veio do lado mais inesperado. Isso você precisa ver, não perca. Daguestão, vingança da natureza ou total indiferença das autoridades russas? Que desgraça! Em pleno século XXI, há mais de 10 dias, o Daguestão e a Chechênia não conseguem se livrar das consequências das chuvas recordes desde 28 de março. E o problema não é que o governo não esteja fazendo nada. Ele simplesmente tem uma desculpa infalível. É um desastre natural, não temos culpa. Mas mesmo assim, tá tudo, como sempre, sob controle. Embora pareça mais um relatório de rotina pro Putin. Até o momento, a situação no Daguestão permanece sob o controle de todos os órgãos do governo. Enquanto isso, na República, não há luz, nem água, nem comunicação. E os pobres russos são obrigados a se ajudarem sozinhos. Ajudem-nos a retirar o nosso povo. Muitos dos nossos caminhões Kamaz estão atolados, eles não conseguem sair.
E claro, não poderiam faltar os apelos ingênuos em vídeo dos moradores às autoridades. Acontece que chuvas anômalas como estas ainda nem são motivo para declarar estado de emergência. Por que será, hein? Inclusive, deputados de nível republicano. Eles disseram que não há necessidade de declarar estado de emergência ou situação de calamidade. Alguns distritos receberam certa ajuda pelos seus danos materiais, pelos prejuízos. Por isso, pedimos que o nosso distrito de Novolaksk também seja incluído entre os distritos onde foi declarado o estado de emergência. Ah, então é esse o problema? O recebimento de uma certa ajuda, provavelmente financeira. Ajuda! Na verdade, vários mecanismos entram em ação. Inclusive, se, por exemplo, a propriedade estivesse segurada, isso poderia ser considerado como um caso de força maior. E assim por diante, coisas do tipo. Ou seja, é preciso analisar separadamente por que as autoridades têm medo de declarar estado de emergência ou até mesmo uma situação de calamidade. Enquanto isso, no próprio Kremlin, por enquanto, há silêncio. Mas não é de se estranhar. Putin provavelmente esperava que a situação passasse, mas não foi bem assim. A barragem no reservatório de Kedjus também rompeu. Como quem diz, aqui tá o que plantaram. O bumerangue de Kakhovka. Mas parece que o líder do Daguestão e o prefeito de Makhachkala se surpreenderam com a casa destruída, pois vieram ver justamente ela. Mas o mais interessante é a alocação do orçamento para a região, pois há 3 anos o líder do Daguestão anunciava alegremente a maior verba de financiamento, 12,5 bilhões de rublos. E para onde foi todo esse dinheiro? Certamente não foi para reforçar e modernizar a cidade. Nada foi feito. Consequentemente, se algo foi feito, foi apenas no papel. Isso significa que, mais uma vez, o dinheiro parou nos bolsos dos funcionários. E, na realidade, a região estava totalmente despreparada para a situação crítica que surgiu. Ou seja, nada mesmo, nem o escoamento foi consertado, nem a barragem reforçada. Enfim, não fizeram nada. Tudo bem, que importa se algumas casas de moradores foram destruídas? Mas a infraestrutura crítica, bem, isso deve ser outra história. Ou será que não? Nas subestações que alimentam quase metade de Makhachkala, parece que também não tomaram nenhuma medida. Se tivessem colocado sacos de areia ao redor, já teria ajudado. Tudo na Rússia de hoje é feito, com perdão da palavra, por um lugar, né? Não vamos nomear. Todos sabem qual. Pelo rabo. Porque o governo só se preocupa com a guerra e todo o dinheiro vai para a guerra. Além de estarem um pouco preocupados em restringir a informação e fechar a internet. Essas foram as 2 únicas preocupações do governo. Para as pessoas, diremos mais uma vez, o Putin não tá nem aí, nem um pouco. Putin acordou ou fingiu que estava dormindo esse tempo todo? O dono do Kremlin finalmente deu atenção ao Daguestão e, de forma bem séria, recebeu relatórios por telefone sobre a situação na região. Bom, por que agora? É óbvio, porque aconteceu de novo, né? E houve mortes. Então ele precisava dizer alguma coisa em algum lugar, né? E, como dizem, se isso realmente levar à demissão do chefe do Daguestão, é uma forma de preparar a opinião pública, mostrando que o Putin está presente, está atento, que ele está no comando, e se você achava que ele estava escondido num bunker, não é bem assim. E não se trata de vingança da natureza pela guerra sangrenta contra a Ucrânia, mas sim que o próprio sistema não consegue lidar nem com tarefas básicas. Onde deveria haver controle e responsabilidade, há corrupção e indiferença. Quando o poder não depende em nada das pessoas,
não há interesse desse mesmo poder em reagir a tempo, porque o governo acredita que nada depende dessas mesmas pessoas. E só quando o problema se torna, relevante para as relações públicas, eles são forçados a reagir de qualquer jeito só para se livrar. Foi assim que o Putin reagiu. Como resultado, qualquer chuva forte ou inundação se transforma novamente em uma catástrofe que poderia ter sido evitada. Mas o governo, repetidamente, não faz nada a respeito, porque no fundo não se importa. Começou. Putin já vê drones da OTAN em todo lugar. O Kremlin está perdendo a linha e lançando acusações contra os países bálticos. Zakharov e Peskov gritam aos quatro ventos, mas parece pânico. O plano é simples. Não aguentam o fronte, então lançam um ataque de informação. Mas os bálticos são demais para o ditador. Enquanto isso, a Ucrânia avança ainda mais. Aliança com o Japão e novas tecnologias de drones. Os nossos já pressionam tanto que Moscou não consegue reagir a tempo. O final está cada vez mais perto. Vamos ver. A Rússia ameaçou os países bálticos por causa da Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, fez ameaças veladas aos países bálticos, acusando-os de supostamente ceder seu espaço aéreo à Ucrânia para ataques em território russo. Zakharova afirmou que os países bálticos receberam um aviso correspondente. Um aviso correspondente foi feito a esses países. Se os regimes desses países tiverem bom senso suficiente, eles ouvirão. Se não, terão que lidar com a resposta. Segundo o lado russo, os países bálticos estariam permitindo que a Ucrânia use seu espaço aéreo para ataques a portos russos no Mar Báltico. Trata-se de ataques de drones que, segundo a versão da Rússia, poderiam ter sobrevoado o território desses estados. Após os primeiros casos de drones ucranianos atingindo o território dos países bálticos, o espaço de informação russo começou a espalhar a versão da cessão do céu à Ucrânia. Ao mesmo tempo, não há confirmações oficiais de tais acusações por parte dos próprios países bálticos. Acho que tudo isso deve ser interpretado como tentativas de pressão sobre esses países para que parem de apoiar a Ucrânia. Ao mesmo tempo, é sabido que não há fatos de que a Ucrânia esteja realmente enviando seus drones pelos países bálticos para atacar o Mar Báltico. Mas para a Rússia é bem difícil aceitar calmamente essa situação, que além de destruir as exportações de petróleo russas, também desfere golpes bastante dolorosos no regime de Putin, na sua estabilidade e na forma como, para falar a verdade, o próprio regime tenta se posicionar como invencível. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também fez declarações semelhantes, sugerindo uma possível resposta à Europa supostamente por fornecer espaço aéreo à Ucrânia para ataques contra a Rússia. Moscou tomará medidas se os países da União Europeia realmente fornecerem espaço aéreo para ataques de drones contra a Rússia. Certamente acreditamos que, se houver o fornecimento de espaço aéreo para a realização de atividades terroristas hostis contra a Federação Russa, isso nos obrigará a tirar as conclusões apropriadas e a tomar as medidas cabíveis. Em meio à intensificação dos ataques ucranianos contra a infraestrutura militar e energética da Rússia, especialmente na região do Mar Báltico, a Rússia reforça a retórica em relação aos países membros da OTAN na região. Na verdade, os russos sabem muito bem que os drones ucranianos não sobrevoaram o território da Lituânia, Letônia e Estônia, mas estão apenas aproveitando o momento para intimidar os vizinhos. Os russos tentam psicologicamente intimidar os países bálticos para que reduzam o apoio à Ucrânia. Caso contrário, ameaçam com uma invasão militar direta, o que se alinha perfeitamente com inúmeras declarações na mídia mundial, bem como com as teses de Trump de que ele não ajudará os países da OTAN caso sofram um ataque militar. Bom, na verdade, todas as acusações da Rússia são infundadas. Todo mundo sabe disso. Não há provas, mas a Rússia está tentando pressionar os vizinhos novamente, usando a guerra na Ucrânia como argumento. Mas isso não é tudo. O Kremlin entrou em pânico devido à cooperação entre a Ucrânia e o Japão no campo das tecnologias militares de drones.
Maria Zakharova afirmou que tal parceria prejudica os interesses de segurança da Rússia. Ao ajudar o regime neonazista de Zelensky, o Japão está se envolvendo cada vez mais no conflito em torno da Ucrânia, causando assim danos adicionais às relações com a Rússia, que se deterioraram seriamente por culpa de Tóquio. Recentemente, a empresa japonesa Terra Drone Corporation assinou um acordo de cooperação estratégica com a empresa ucraniana Amazing Drones, que se dedica ao desenvolvimento e produção de drones interceptadores. A Terra Drone anunciou sua intenção de aumentar sua presença na Ucrânia. Na Rússia, a cooperação entre o Japão e a Ucrânia não foi bem vista. Considerando as sistemáticas provocações criminosas da Ucrânia com o uso de drones contra alvos civis em território russo, vemos tal passo, realizado claramente com o apoio das autoridades oficiais, como abertamente hostil e prejudicial aos interesses de segurança do nosso país, incluindo a proteção da população civil. É óbvio que tais decisões não contribuem para uma resolução rápida da situação na Ucrânia, mas apenas prolongam as hostilidades. Gostaríamos também de lembrar que os armamentos que representam uma ameaça ao nosso país e aos nossos cidadãos, armamentos, bem como as instalações de produção na Ucrânia, são alvos militares legítimos para as Forças Armadas da Federação Russa. Essa retórica é usada pelo Kremlin para legitimar ataques à infraestrutura civil e industrial da Ucrânia. Na verdade, a irritação de Moscou é porque a vantagem tecnológica da Ucrânia, reforçada pelo poder da indústria militar japonesa, frustra os planos do Kremlin de capturar territórios rápido e forçar rendição. Com isso, encerramos a nossa edição. Continuamos acompanhando agora mesmo os eventos mais atuais para contá-los a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!